Primaz de Comunicação apresenta Entrevista Primaz. Olá, eu sou o Luiz Pereira e essa é mais uma edição da Entrevista Primaz. Hoje, excepcionalmente, não contamos com a presença do nosso editor-chefe e apresentador Luiz Loureiro, mas, como sempre, teremos a presença dos nossos colegas, o jornalista Marcelo Sena e a estagiária Mariana Paes. Na edição dessa semana da Entrevista Primaz, conversamos com Jussara Braga. A marianense é mestre em dança pela Universidade Federal de Viçosa, aliás, da Bahia. Ela é graduada em bacharelado e licenciatura em dança pela Universidade Federal de Viçosa. Já foi docente do curso de dança da mesma universidade, onde coordenou e ministrou as disciplinas de balé clássico, música e movimento, dança contemporânea e foi professora convidada do Departamento de Educação Física em 2017, onde coordenou e ministrou a disciplina Fundamentos Pedagógicos das Atividades Circenses. Jussara é dançarina clássica, contemporânea e circense, professora de balé clássico, dança contemporânea e facilitadora dos métodos Pilates e Fly Moon. Ela já foi integrante do grupo Êxtase de Dança de Viçosa e preparadora corporal do NEPARC, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Artístico-Corporais. Além disso, ela foi preparadora corporal e ensaiadora do grupo Êxtase Experimental, do Núcleo de Arte e Dança em Viçosa, e Jussara é titular do desfile das escolas de samba de São Paulo no Carnaval desde 2017. Jussara tem alguns trabalhos artísticos autônomos e você pode acompanhar através do @conscientecorpo no Instagram, que ela divulga os trabalhos como autônoma, bem como suas pesquisas, e também o @dança em revista, que é um perfil em colaboração com Luciano Almeida, que busca fomentar, produzir e democratizar a dança como ampla área de conhecimento em Mariana, Ouro Preto e região. Além disso, Jussara é terapeuta de biomagnetismo desde 2016. A terapia holística é realizada com o uso de ímãs, e Jussara divulga esse trabalho também através do Instagram, no @biomagnetismosaúde. Jussara, é um prazer contar com a sua participação aqui hoje, então fique à vontade para se apresentar aos nossos espectadores. Olá, eu agradeço primeiramente, o convite de estar aqui com vocês, é uma experiência deliciosa. Na verdade, eu acho que você já me apresentou super bem, Basicamente, a gente faz um pouquinho de tudo. Eu falo que eu sou um polvo, que eu tenho muitos braços aí. Mas é isso. Fora isso, sou mãe de cachorro, sou taurina, otimista. Estamos aí. Certo. Jussara, iniciando agora a nossa entrevista, então, nós sabemos que os profissionais da arte, normalmente não são muito valorizados no Brasil. Então, o que eu quero saber inicialmente é como foi seu processo de escolher a profissão de artista e quais as dificuldades e vantagens de trabalhar com arte no Brasil. Eu acho que eu fico brincando que eu não escolhi nada. Foi falta de escolha, na verdade, Porque desde o ensino médio, já no terceiro ano, todo mundo pensando em vestibular, e eu ficava, gente, eu não quero fazer nada dessas coisas, Eu não sabia o que ia fazer, mas como daqui de Mariana conhecia já o curso de artes cênicas da UFOP, e falei, vou fazer artes cênicas. Só que eu era apaixonada pelo meu professor de física, assim, eu admirava muito a forma com que ele ensinava, eu tinha muita facilidade, falei, vou fazer física. Olha só, vou fazer física. Só que ao mesmo tempo eu já gostava muito, já dançava, já gostava muito de movimentos, e aí me apaixonei pelo flyer do curso de terapia ocupacional, porque tem aquela bola, aquela sala linda, para preparação corporal. Falei, já sei, eu vou fazer artes cênicas na UFOP, vou tentar física e vou tentar terapia ocupacional. Qualquer um que der certo está ótimo para mim. E aí, no meio do ano, não tem o vestibular de física na UFOP. E aí eu ia fazer como trainee, na época a gente tinha o vestibular, Ontem mesmo isso. Aí fui fazer o vestibular, não tinha de física, então eu tive que fazer o de engenharia civil, que o meu professor era engenheiro civil. Então, me espelhando nele, fui fazer engenharia civil. Era Copa do Mundo. Eu lembro que eu abri a prova, olhei para a prova, só fiz as questões teóricas, eu amo física até hoje.
fiz as questões teóricas, não gosto de matemática, apesar de amar mexer com questões de finanças, enfim. Falei, quer saber, gente, se eu passasse nisso aqui, eu já não ia poder entrar mesmo, eu vou pro boteco ver jogo. E aí fechei a prova, saí correndo, e no fim do ano eu fiz artes cênicas na UFOP e descobri o curso de dança na UFV. Muito rápido. E aí, assim, lembro que eu abri a grade curricular do curso e vi lá a técnica circense, como optativa. E eu falei, gente, é para lá que eu vou. Aí fiz os 2 cursos, passei nos 2 cursos, acho que inclusive seríamos da mesma turma, Luiz, se não me engano. Passei nos 2 cursos, fiz a matrícula aqui, que foi antes da matrícula de Viçosa, e aí saiu o resultado de Viçosa, eu tinha passado lá também. Aí fui para lá, perseguindo um pouco essa disciplina das técnicas circenses, que eu nunca fiz, porque ela é uma disciplina optativa do curso, e não tinha professor, até hoje não tem professor suficiente para preencher a grade, né? As professoras lá são muito guerreiras, porque elas dão 4, 5 disciplinas, né? É uma realidade que a gente tem aí em vários cursos. E aí não fiz essa disciplina, me apaixonei, descobri um universo da dança que eu não conhecia, e foi assim que eu comecei a trabalhar com a dança de uma forma mais acadêmica, né? Porque até então a dança era a minha vida. E aí não foi uma escolha assim muito pensada, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Foi uma falta de escolha, eu tinha que fazer aquilo mesmo. E eu brinco que a gente que faz arte, a gente já entra, né, não só na faculdade, mas principalmente na faculdade, quando a gente já entra se justificando. Parece que a gente já entra devendo alguma coisa. Então, quando você fala, oi, prazer, eu sou Jussara, o que você faz? Faço dança. E aí já começa, né? Desde a aprovação do vestibular para sempre. Então, a gente se habitua muito a já vir com o discurso justificado do porquê fazer isso, né? E, na verdade, assim, é notório, mais do que óbvio a falta de reconhecimento no país. Mas eu acho que, apesar de, sabe, apesar de falta de reconhecimento, apesar de falta de estrutura, apesar de falta de política pública, apesar de tudo que a gente já sabe, né? A nossa própria cultura não nos incentiva a entender e apreciar e fruir a arte, né? Eu acho que a gente, quando faz isso, não tem outro caminho. Então, apesar da desvalorização, eu não tenho o que dizer, assim, como coisa ruim desse caminho, sabe? Eu sempre percebi muito essa necessidade de ter que justificar a todo momento o porquê de escolher isso. Porque às vezes tinha aquela, eu já ouvi muito, né? Ah, mas você está fazendo curso de dança por quê? Eu falo, eu gosto de dançar, porque foi por isso que eu cheguei lá, né? Hoje seria por outro motivo, porque eu tenho outra visão. Mas eu sempre falava isso, não, porque eu gosto de dançar, eu vou fazer dança, mas para dançar você não tem que estudar. Eu ouvi isso muito, né? Muito. E hoje, né, onde eu estou, eu posso formar pessoas que pensam o contrário disso, né? Que sim, um dançarino que estuda, um artista, de modo geral, que estuda de fato, não só na faculdade, mas que estuda de fato o seu fazer profissional, ele é mais completo e com certeza o seu fazer é bem diferenciado, né? Então é isso, assim, eu acho que a alegria de ser o que se é, né? Assim, não ter como fazer outra coisa mesmo, e esse porém aí do país a gente vai contornando dia a dia, né? A cada aluno, a cada pessoa que a gente conversa, a gente vai contornando aí esses poréns que são pequenos, perto das grandes conquistas, né, que a gente vai tendo. Sara, nos últimos dias, você participou de uma reunião que aconteceu ali na Câmara de Mariana, com outros representantes, né, da cultura, para definir quais que serão os rumos da aplicação da Lei Aldir Blanc aqui na cidade. Disso, então, eu te pergunto, queria primeiro que você fizesse um comentário sobre o que você achou dessa reunião, se você saiu de lá mais motivada ou mais preocupada, e nessa linha, em que pontos que nós avançamos e o que ainda falta avançar no sentido de política pública voltada para a cultura aqui em Mariana. Quanto, né, um comentário sobre a reunião, eu estava muito aflita, eu até falei isso na reunião também, eu estava muito aflita porque eu estava acompanhando já Viçosa caminhar nesse sentido da lei, então tenho amigos lá, tenho amigos profissionais lá, e eu já estava conversando, querendo participar das reuniões de lá, porque eu estava tentando entender o que estava acontecendo, já tinha lido a lei, pesquisado como é que isso ia acontecer, mas de fato ainda não tinha visto nenhum município se articulando, né?
E aí vi que Viçosa estava nesse movimento, Viçosa é extremamente atuante, né, nas políticas culturais locais, e aí foi muito rápido, assim, porque eu conversei com essa minha amiga 3 dias antes, e aí no dia da reunião, inclusive, a gente ficou sabendo da reunião literalmente 15 minutos antes, porque um outro profissional da cidade, né, um amigo meu, ficou sabendo da reunião e ele falou assim, amiga, olha isso, eu não posso ir, eu tenho uma aula, eu recebi essa mensagem agora e eu não posso ir. Eu falei, eu vou, porque tem que ter alguém pela dança, não tem problema, eu tô chegando em casa agora, vim correndo e liguei o computador e acessei a reunião. E aí, eu acho assim, foi uma iniciativa completamente necessária, urgente, né, assim, acho que já tinha que ter acontecido, inclusive, mas muito necessário ter acontecido, né, foi logo depois que a lei foi sancionada, então já era uma certeza, apesar de a gente já ter indícios de que ia mesmo acontecer, e eu achei uma reunião extremamente produtiva, eu como marianense, eu fiquei ausente da cidade por 11 anos, mas assim, ausente que eu digo morar, né, sempre aqui, porque minha família está aqui, mas estive fora por 11 anos, então, agora que voltei, né, voltei em 2018, claro, procurei saber dessas questões, sabia que tinha um conselho que sumiu, sabe? Um conselho municipal de cultural que sumiu, e aí, enfim, algumas coisas eu não entendi ainda como, e aquela reunião clarificou muitas coisas. Então, a gente consegue ir juntando peças, né? E eu, sim, eu acho que é um... Eu não vou falar defeito, porque eu acho isso uma qualidade, mas eu sou otimista até demais, e eu realmente acredito de fato que algumas coisas podem mudar, né, e vejo vontade, vejo iniciativa, eu tenho medo daquela coisa de nadar e morrer na praia, mas eu acho que ali não, ali a gente tem muita força, é um momento também que exige muito de todos nós, né, e todos nós somos agentes responsáveis pelas transformações. Então, todo mundo trabalhando um pouquinho, né? Todo mundo insistindo, procurando, cobrando, fazendo o que pode, literalmente, para o coletivo, né? Eu acho que a gente vai colher muita coisa boa, sim. E não lembro se tinha mais alguma pergunta. Se eu respondi tudo. Acho que respondeu, sim. Na verdade, não. Na verdade, eu tinha uma outra pergunta, que é como que você avalia as políticas públicas voltadas para a cultura aqui em Mariana hoje? Sim, essas questões das políticas públicas, a gente, é porque assim, a gente é artista, a gente começa a enfiar nas coisas, né, porque a gente vai sendo formado pela vida, né, Lu? A gente vai caminhando e aprendendo, assim, a gente não consegue aprender tudo o que precisa na hora certa, antes do momento de usar. A gente aprende quanto vai usando. Então, essas questões das políticas públicas, de fato, começaram a aparecer para mim muito... Eu já vivia isso um pouco na graduação, mas não como agente ainda, né? Eu participei do grupo Êxtase de Dança, é um grupo profissional de Viçosa, de dança contemporânea, que sobrevivia de editais. Então, eu sentia o peso de um edital nas minhas costas, mas eu não estava ali escrevendo para editais, entendendo toda essa política, né? Então, eu sabia que teria X meses de salário e o que a gente chama de famoso buraco, porque entre um projeto e outro, a gente não tinha dinheiro, porque o edital não tinha sido aprovado ou tinha que ter uma readequação. Então, a gente tinha o nosso salário lá, tinha que trabalhar bonitinho, e quando não tinha salário, a gente tinha que trabalhar bonitinho, porque quando o salário viesse, tinha que continuar trabalhando, né? Então, eu sofri as consequências do edital sem saber como é que isso articulava de uma forma mais profunda, administrativamente falando. E aí, quando eu fui para a Bahia fazer o mestrado, foi quando eu comecei a realmente, de fato, me ver como autônoma, solta no mundo, né, e encontrar com outros artistas e falar, meu Deus, né, o que está acontecendo? E, de fato, entender editais, de fato, entender, né, a necessidade de toda essa articulação. Quando eu retornei a Viçosa, em 2016, que eu fui ser professora do curso de dança, eu comecei, de fato, a me articular para isso, porque aí eu tinha, inclusive, que ajudar os alunos a pensarem dessa forma, né? Então, inclusive, por um tempo, como eu falo que lá em Viçosa as professoras fazem milagre, de fato, eu tive que dar uma oficina de produção cultural, pra você ter noção, uma aula de produção, na disciplina de produção cultural.
Então, a gente vira tudo que a gente pode, todos os braços, e aí as informações vão chegando. O que eu quero dizer com isso? Eu consigo comparar muito a minha realidade de Viçosa com a daqui, né, que são cidades de interior, mineiras, né, não vou comparar Salvador com aqui, porque até não dá, é até injusto. Mas, assim, tem muitas iniciativas em Viçosa, né, que é uma cidade que recebe muito menos capital, se a gente for pensar em mineração e outros recursos que chegam para a cidade, né. Então, eu sempre percebi que falta e como falta. Só que eu tenho um tipo de pensamento que é falta, mas falta por quê e quem que pode mudar. E aí também eu volto esse problema, né, para a gente da área, porque se sempre falta e sempre faltou, então quer dizer que não está incomodando muito, né? Cadê a galera para fazer o barulho? Tô falando especificamente da dança, tá? Que é onde eu tenho realmente essa propriedade. E a gente está se movimentando muito agora, nesse último ano, para cá, então eu acredito que isso possa mudar. Então, eu acho que o que falta em Mariana são, sim, editais continuados para as ações, né? Que sejam ações inicialmente pontuais em dança, mas a forma com que o poder público vai acionar esses profissionais. A gente já fez algumas ações na cidade, mas a gente é muito acionado diretamente, né? Não tem aquela coisa do edital que todo mundo acessa, desse acesso realmente democrático. O próprio cadastro de artistas da cidade, para que isso comece a se movimentar, qual é o perfil de dança que está acontecendo na cidade, e assim, amplio, claro, esse dizer para as outras artes, mas com pouca propriedade para falar. Mas, sim, faltam políticas públicas nesse sentido, e eu acho que principalmente no sentido de continuidade. A gente consegue fazer ações, ano passado a gente teve, inclusive, eu tive junto aí à frente de 2 ações, junto à Secretaria de Cultura, e é isso, aquela sensação de que faz, é maravilhoso, aquece o coração e aí acabou. Então, mais ações e mais ações continuadas, sabe? Editais mais democráticos, aberturas e um programa de fato pensado para essa... Eu acho que aí a gente vai falar de formação de plateia, vai falar de capacitação de profissional, vai falar de uma questão aí bem mais ampla, né? Quando a gente fala de ter ações que se costuram, né? Na linha espaço-tempo, né? É mais nesse sentido que eu acho que falta por aqui. Boa tarde, Jussara. Com a pandemia do coronavírus, a gente se vê dentro de casa, né? Seja por uma obrigação, seja por acreditar que seja importante, né? E o setor cultural vai ser um dos últimos que vai poder pensar em uma retomada, né? De uma atividade normal. Como que você vê a dança nesse sentido? Como você pensa a dança nesse momento? E tem algum projeto que você já esteja trabalhando? É nesse sentido, inclusive, que entra um pouco do que eu falei antes, que eu acho que o artista que estuda o seu fazer, ele vê outras formas, né? Então, agora está sendo um momento de... eu acho assim, todo mundo está buscando conteúdo, claro, mas quem já buscou antes está se virando um pouco melhor. Então, assim, quando a gente entende que a dança não é só o dançar, né? De fato, a prática, o exercício, né? O entretenimento, mas também é uma área de conhecimento, uma área ampla de fazer, a gente consegue traçar várias outras vertentes aí de ação, sabe? Então, assim, quando a pandemia começou, eu brinco que eu fui a primeira marianense a entrar em isolamento, porque o meu namorado estava com um show que ele tinha comprado há meses em São Paulo, e aí a gente ficou naquela expectativa, vai cancelar, não cancelaram o show. E aí eu falei, e aí, você vai? E ele falou, você não iria? Eu falei, iria, vai, vamos torcer, né? Vai, leva gel, passa um papel filme no corpo e vai. E aí ele foi, eu lembro direitinho, foi aniversário da minha irmã no dia 14, e aí nós entramos em isolamento em Mariana, oficial, no dia 17, né? Só que ele chegou no dia 15, que era o domingo, eu olhei pra cara dele, eu falei, eu tenho 2 escolhas. Ou eu saio de casa e você fica sozinho aí de quarentena, ou a gente encara essa quarentena junto. E a gente não vai na casa dos nossos pais. E aí entrei de quarentena, no dia 15 de março. E aí tava lá, né, aquela primeira semana, todo mundo achando que era férias, né, aquela coisa de, não, vai passar. E aí eu fui achando estranho, e eu
eu não sou muito observadora, eu já sou aquela que acha que vê uma pessoa dar tchau na rua e é outra pessoa, eu sou mais de agir. Só que a quarentena me trouxe isso, assim, eu acho que eu não tinha muito o que fazer, então eu tive que parar para observar. E eu sou, por natureza, ansiosa, acelerada, e eu comecei a me informar, a procurar informação e tudo mais. E aí o mês de março foi aquela onda, né? De, ai, vamos fazer tudo, meu Deus, não vamos fazer nada. Ai, vamos continuar as aulas, porque eu estava dando aulas em março, aulas presenciais. Vamos continuar as aulas, eu tenho uma proposta boa para a gente começar a ler a parte teórica, porque eu dou aula de tecido circense. Falei, não, vamos estudar a história do circo, eu tenho material bom, e aí, sabe quando dá aquela pilha e depois a pilha baixa? Eu falei, gente, esse momento está pedindo calma. Aí eu falei com os meus alunos, são todos adultos, né? Então fica muito mais fácil essa negociação e essa conversa, esse entendimento do que com as crianças, né? Tem outra implicação. E aí eu falei, quer saber? Tá tudo suspenso. Vamos respirar. E aí eu fiquei 2 semanas, em março, respirando, assim, tentando entender o que eu estava entendendo, porque nem eu sabia o que eu estava entendendo. E aí eu lembro que o que fez o divisor de águas para mim foi uma live do biólogo, ele até tá em alta agora, ele chama Átila Yamarino, né? Ele é excelente profissional, e aí falando as verdades e por quê, né? Com conteúdos científicos e tudo mais. E eu lembro que ele trouxe um dado foi tão significante para mim, que eu até fiz um videozinho depois, coloquei no Instagram. Porque eu virei e falei assim, olha, ele fala no vídeo, né? Ele falou, gente, então, epidemia acaba de 2 formas, uma pandemia, né, acaba de 2 formas. Ou todo mundo se contamina, e aí cura quem tem que curar, morre quem tem que morrer, e tocamos a vida, ou faz a vacina. Claro que a gente quer uma vacina, ninguém vai sair por aí se contaminando para ver se vive ou se morre. Mas a vacina mais rápida da história foi a do Ebola, e demorou 5 anos para chegar nas nossas mãos. E eu falei, gente, eu tenho 2 escolhas agora. Ou eu desespero, ou eu penso em alguma coisa. Porque eu já estava querendo dar aula, já estava querendo fazer um monte de coisa. E eu falei assim, quer saber quantas vezes numa aula, às vezes eu estou ali há meses, né, tentando ajudar uma menina num alinhamento corporal ou num entendimento que tem algumas ativações musculares que são tão internas que não tem como o professor pegar no aluno e mostrar, ou mostrar no seu próprio corpo. Você tem que ir dando dados para a pessoa, fazendo metáforas, né, tentando concretizar aquilo ali. E aí eu lembro de um dia que eu estava dando aula, e eu falo muito, né, dando aula, vou tentando, porque cada aluno pega de um jeito, né, e vou fazendo as metáforas, e aí um dia eu falei alguma coisa na aula, aí eu falei, gente, faz sentido? Aí minha aluna falou assim, nossa, parece que eu saí de workshop, né, aqueles workshops que a gente sai cansado. Aí eu falei, nossa, que bom. E eu falei, tá vendo? E esse dia eu lembro que eu não peguei nas meninas, eu lembro que eu tava falando, porque não dava para pegar, né, sobre o que eu tava falando, era um alinhamento pélvico, um negócio super interno. E eu falei, gente, tem muita coisa que não é do toque, que não é da presença, apesar de ser imprescindível a presença, tem muita coisa aí que eu posso ajudar. E se eu posso ajudar à distância, eu quero fazer isso. Primeiro que eu quero trabalhar, segundo que é minha fonte de renda, terceiro que eu acredito que isso vai fazer bem. E aí comecei, aí falei, vou manter, porque eu tenho uma proposta de ensino de balé, que chama balé consciente, que é a técnica do balé de fato, mas é um ensino multidisciplinar, e eu, de fato, deixo explícito que isso cabe a qualquer corpo, que o balé cabe para qualquer corpo, e é consciente nesse sentido, você entende até onde o seu corpo vai, e se reconhece, se reconecta, é uma loucura, assim, os retornos que eu tenho dos alunos, né? E eu falei, vou seguir com isso, porque eu acredito muito na autonomia do aluno, né, no seu próprio fazer de aprendizagem. E aí, isso se reforçou com a live do Átila Yamarino, e uma aula que eu estava fazendo, né, essas aulas que começaram a aparecer, milhões de aulas, só que eu falei, vou fazer a aula do meu professor lá de Viçosa, que eu morro de saudade, eu nunca mais vou conseguir fazer, que agora também ele está em Brasília. Aí eu falei, gente, ele está dando aula, eu vou fazer aula. E aí eu lembro que eu estava fazendo aula, sozinha na minha cozinha, e eu consegui fazer um balance, né, que é um movimento estático, assim, na ponta do pé parada, que eu tenho muita dificuldade, sempre tive. E eu falei, gente, como que agora eu tive atenção para fazer as coisas que eu peço para as minhas alunas, mas que eu nunca tive antes, né? Então, assim, o próprio estar sozinho, prestar atenção em si,
se concentrar, ter a informação, né, de fora, que está vindo ali do professor, claro, mas poder estar ali sozinho comigo, me deu alguma coisa que eu não tinha tido antes, né, em anos de dança. E eu falei, gente, isso é muito potente. Preciso trabalhar, preciso fazer isso, é o momento. E aí comecei o curso de balé online, balé consciente em casa, na verdade, que ele chama. Eu ministro através de uma live no Instagram fechado, e é nessa vertente, assim, porque eu trabalho com conscientização corporal em todas as linhas de trabalho que eu faço, né? E aí no balé eu vou muito pelo lado do Pilates, eu sou professora de Pilates também, e todo esse lado de anatomia, de cinesiologia, eu vou aplicando aí nas aulas. E junto com esse curso, a cada 15 dias a gente tem um grupo de estudos teóricos, que é onde eu acho que vai dando mais material ainda para os alunos a respeito, que é sobre o corpo e suas relações na dança, né, de uma forma mais geral. E aí a gente fala de tudo, né, porque quando a gente fala do corpo e suas relações, reticências, pronto, estamos falando da vida, né. E aí a gente vai desmembrando, eu acho que salvou minha quarentena ter proposto, né, essa aula desse jeito, mas eu tive no início aquela pausa de falar, é impossível fazer isso, não dá, não consigo, meu trabalho pessoal, presencial, não dá. Então eu tive que ir transformando assim, acho que foi até uma transformação rápida, para ser sincera, porque eu sou mais travada, eu fico mais aflita, então dessa vez eu consegui organizar um pouco melhor, e aí estou com esse projeto, né, do balé, que está sendo muito gostoso. Jussara, você acabou de falar para a gente aí dos projetos de aula, né? Pelo Instagram, etc. São coisas possíveis de ser feita à distância, né? Mas a gente que é artista, assim, a gente sente mesmo uma saudade, às vezes, é de subir no palco, né? De estar ali trocando com o público e tudo mais. Que você, assim, qual a sua expectativa, assim, de quando eu vou poder retornar para esse palco? E antes disso, existe algum projeto nesse sentido que vá também a contemplar essa questão da apresentação, mesmo que em vídeo? O palco é um lugar que a gente chega e deita, parecendo que está na sala da casa da gente, né? E qualquer palco, né, na verdade. Então, eu acho que esse Átila e a Marina me colocou num lugar bem, assim, não sei se realista ou extremista, mas eu não acho que dentro de 2 anos a gente volta a conseguir isso, não. Estou colocando isso também porque eu preciso de parâmetros, e se eu coloco um parâmetro menor e preciso ampliar, para mim é pior. Então, melhor do que jogar com 1 ano, eu vou jogar com 2. Então, eu acho que não, assim. Já tem relatos, né, de pessoas que estão indo para o teatro, eles estão tirando uma cadeira, a cada uma tira uma, né? Então, tem já, escolas no exterior estão voltando a fazer, a praticar, né? E aí eles estão fazendo um quadrado de 1 metro, então o bailarino tem que ficar dentro do quadrado, sabe? Enfim, hoje, é isso que eu estou falando, a gente também está mudando muito rápido, né? 3 meses atrás eu achei que eu não ia conseguir fazer nada do que eu estou fazendo hoje. Mas hoje, se for para voltar para uma sala de aula, é complicado, né, para fazer essas coisas, e ir limitado para o palco, eu não sei até que ponto que vale a pena, sabe? Então, eu acho que o palco, se não for para ser palco, se não for para ser caloroso, é complicado demais. Então, eu acho que pior do que não voltar é voltar mais ou menos. Isso eu penso hoje, né? Mas, sim, tem muitos projetos aí em questão de apresentações online, né? Tem muitos editais, inclusive, acontecendo. Já fiz assim, já tive quase entrando em uns 3 ou 4 e recuei. Falei, ai, gente, não estou com cabeça para escrever. Falei, não, vamos lá. Editais simples que estão aí realmente para atender os artistas, né? Agora, com a aprovação da lei, da Lei Aldir Blanc, vão aparecer outros tantos editais. Esperamos. E, na verdade, a própria Secretaria de Cultura teve sinalizou, né, essa intenção de direcionar um projeto aí para a dança, e nós estamos articulando aí com 13 profissionais um projeto bem bacana aí ao longo de 1 ano,
que está em encaminhamento ainda está toda na burocracia de como é que vai acontecer via prefeitura, e contempla várias ações nesse sentido, né? Apresentações, aulas, oficinas, coisas assim, bem que pegam a dança de um modo bem geral, assim, bem bonito. Inclusive, tomara que saia logo. Mas é isso, assim, por enquanto tem um mapeamento grande aí de onde atuar, mas por enquanto a gente está voltado para esse projeto da prefeitura, atenta aí à lei, né? E só, fazendo aulas dentro de casa mesmo, ainda sem intenção de filmar algo específico. Mas eu tenho, para mim, eu acho que eu tenho, assim, uns 15 projetos, porque eu sempre dancei com grupos, né? Eu sempre fui dirigida, eu sempre tenho trabalhos autorais, mas que aconteceram uma vez e acabaram, assim, por algum ponto específico, né? Mas eu tenho vontade de realizar um trabalho meu, que eu não faço há muito tempo, e direcionar algo meu. E acho que agora pode ser um momento interessante, assim. Então, tem essa vontade, sim. Estamos conversando hoje com Jussara Braga. Vamos fazer um breve intervalo e voltamos a seguir. Do alicerce ao acabamento com mais qualidade, material de construção é aqui. Vem pra Dolphin, tem o melhor preço da cidade. Dolphin Construção e Acabamento. Dolphin Construção e Acabamento. O melhor atendimento e toda a variedade. Pisos e revestimentos mais completo da cidade. Dolphin Construção e Acabamento. Dolphin Construção e Acabamento. Fone 3557-1605. Voltamos, então, com a entrevista Primaz, que recebe nessa semana Jussara Braga. E quem faz a próxima pergunta é Marcelo Sena. Jussara, agora sim. Nós estamos vivendo, para além da pandemia, uma série de instabilidades também no MEC e em outros órgãos de pesquisa no país, né, no geral. Então, eu te pergunto, diante disso, como que você avalia hoje a pesquisa acadêmica em dança e arte de modo geral nas universidades brasileiras? Poxa, essa pergunta é bem complexa. Bom, como é que eu avalio as pesquisas? As pesquisas são excelentes, se a gente for pensar nas pesquisas, de fato. Mas eu sei que não foi nesse sentido, né? Claro. É muito complicado quando a gente fala de fomento, né, de pesquisa, porque depois que eu me tornei professora, que a gente vai entendendo um pouquinho de dentro, assim, como é que as coisas vão acontecendo. E eu passei por nossa, esse fato eu acho que vai me marcar para sempre, assim. Eu passei por uma situação no mestrado, porque, para quem não sabe, o mestrado, ele pode acontecer com ou sem bolsa, né, com ou sem aquela bolsa de auxílio para o aluno, né, que na época era R$ 1.500, e se bobear é até hoje. É complicado. Então, você pensa, o que é uma pessoa sobreviver em Salvador com uma bolsa de R$ 1.500, ou talvez sem ela, né? Então, assim, eu sou muito privilegiada e tenho plena noção de todos os meus privilégios, e a minha família sempre me apoiou muito, né? Que é outro privilégio, outra raridade, de cursar, estudar dança, né? Enfim, de ser artista mesmo. E aí, graças a Deus, né, muita luta, a gente teve uma condição bacana de eu poder ir para Salvador. Eu lembro também que eu tenho um orgulho, eu falo isso pouco, eu tenho que falar isso mais. Eu tenho um orgulho muito, muito grande, assim, de ter na minha carteira assinado bailarina. Eu acho que isso é tão raro, mas tão raro, que eu falo que eu tenho que agradecer isso muito. E eu tinha pedido demissão, a gente tinha acabado um projeto de 1 ano, que foi com carteira assinada no Grupo Êxtase, e eu passei no mestrado. Então, eu tinha acabado de pedir demissão, né? A gente também estava encerrando os contratos de carteira, porque também não tinha mais dinheiro, o dinheiro tinha acabado. E aí, eu estava com seguro-desemprego nessa época, e fui para Salvador, né? Coincidiu a mesma época. Fui para Salvador e falei, não tenho bolsa, e aí, uma hora a bolsa sai, mas e aí, mãe, e aí, pai? E aí, não, vai que a gente dá um jeito, vai dar certo. Aí fui, consegui sobreviver lá e rapidinho não,
O mestrado, ele acontece em 2 anos, a gente teve 3 meses de greve, mais ou menos. Eu lembro que essa bolsa chegou... A bolsa vai... Os alunos vão formando, né? E as bolsas vão chegando, vamos dizer assim, vão passando para os alunos que vão entrando no programa. Eu lembro que ia chegando, eu passei lá no fim da lista, no mestrado, então demorou um pouco para chegar em mim, aí éramos eu, uma menina e uma outra colega, assim, de colocação. Entre eu e uma colega, tinha uma outra menina. E aí, eu lembro... Não, desculpa, tinha uma amiga na minha frente, eu, e logo depois de mim, essa menina que eu não conhecia muito. E aí, a gente vai fazendo amizade e tudo mais, o ano vai passando, chegou a bolsa. E aí, a bolsa chegou para essa menina que veio antes de mim, né, que era minha amiga na época, a gente era muito, muito próximo. E aí, pouco antes dessa bolsa chegar, essa menina que estava atrás de mim, na lista, ela virou e falou assim, gente, eu preciso fazer uma reunião com a turma, porque eu acho que isso é um problema do programa, eu não tenho condições mais de ficar aqui, ela era do Rio Grande do Sul, eu não tenho condições de ficar aqui, eu já estou devendo, minha mãe não tem como mais me ajudar, enfim, realidade, né, gente, realidade. E aí ela fez essa reunião, convocou uma representação do programa, né, para falar que aquilo era um problema político dali, né, e aí eu lembro que a bolsa chegou para mim. E aí eu falei assim, olha, eu não vou falar que eu não preciso dessa bolsa, claro que eu preciso, mas eu consigo estudar sem ela. Então, se fulana concordar, porque ela estava antes de mim. Então, assim, tipo assim, ia chegar para ela, que era da cidade, e aí ela não pegando ia passar para mim. Só que ela ia pegar. E eu falei assim, olha, eu proponho uma solução, eu abro mão da bolsa, se ela abrir também, você vai ser a próxima. E aí a próxima bolsa a gente volta à lista. Gente, eu sei que assim, a menina na hora tomou aquele susto, porque eu acho que ela não imaginou que a gente ia propor isso, e nem que a outra menina ia aceitar, porque a outra também ficou brava comigo na hora, que ela falou, como é que você faz um negócio desse? Ela fala, mas ela entendeu, né, qual que era a ideia da coisa, e aí a menina continuou no programa. Então, assim, eu acho que muito mais do que pensar o que é um fomento para pesquisa, a gente ver que o próprio fomento já está falho, já está pequeno, já está errado desde o começo. E ele não chega, né? E aí começam os cortes, começa toda essa situação que a gente vem vendo aí nos últimos anos. E assim, quando você vê de dentro, o negócio começa a perder sentido, sabe? Não é sobre dinheiro, é sobre formação, é sobre capacitação, é sobre olhar para o lado e ver o que está acontecendo, né? Então, a coisa do fomento das pesquisas, para mim, perdeu um pouco da noção de olhar para o cifrão depois dessa situação, sabe? E, claro, eu pude fazer isso, foi maravilhoso. Logo depois também eu consegui a bolsa. Em 24 meses, eu tive 4 meses de bolsa só, mas tive. E, assim, eu acho que eu fico imaginando o tanto de pessoas que largam, né, pesquisas que podem ser promissoras no país, que podem transformar a nossa cultura, que é o país do futebol, em um país de pesquisa, de fato. E aí eu fico pensando, gente, se eu vi uma situação, imagina quantas estão aí num exponencial gigantesco, né? E, sinceramente, eu não sei o que pode ser feito nesse sentido, porque... mentira, eu sei. Eu sei que eu falo assim, a gente tem que fazer as nossas micropolíticas, né? Eu falo isso muito, assim. Eu acho que a gente tem que começar a falar para as pessoas de que política não é partido. Falar politicamente é ter visão das coisas, é ter opinião das coisas e exercer sua voz de voto sabendo o que você está fazendo, né? Então, assim, eu acho que é tão grande esse problema, vem de um lugar tão mais embaixo, que eu não vejo como solucionar de fato, assim, né? Não consigo pensar numa coisa que solucione para amanhã, mas acho que o que resolve é a educação, ensino, e não só no ensino formal, mas entre nós, assim, entender que somos professores uns dos outros mesmo, e pensar nessa fala política no sentido de não ser o político, mas a fala política de construção de ideia mesmo. É meio isso. Você já trabalhou com dança em departamento de dança e departamento de educação física. E eu gostaria de saber, na sua opinião, quais são as principais diferenças entre trabalhar com dança enquanto artista e trabalhar com dança enquanto atleta? Existe diferença? Como
Existe muita diferença. A educação física, ela tá na área da saúde, né? Então, eles de fato estão nesse lugar aí, né? Tanto do esporte quanto da saúde do corpo, né? Então, quando eu trabalhei com a educação física muito dentro do circo, da área do circo. Então, eu falava das práticas pedagógicas circenses. E, claro, né? Eu acredito num professor que experimenta o que ele faz, que ele ensina, né? E aí colocava os meninos para fazer, e aí vinham aqueles homens gigantes, musculosos, né? As meninas super magrinhas, nem todas, tá, gente? Mas tinha esse perfil que a gente pensa em educação física, e chega aquele perfil, né? E aí, assim, eu falava, vamos aquecer. Aí o povo já acha que é aquilo. Então, o próprio modo de mover o corpo é diferente. Né? Não, a visão, né? Claro, a visão artista, educador físico é diferente por natureza. Mas, fora isso, assim, o fazer do corpo é muito diferente. E aí eu ministrava essa disciplina junto com uma professora do departamento de educação física, que também era substituta na época, a Juliana, virou uma grande amiga. E a gente falava isso, a gente falava assim, nossa... E aí, nessa disciplina, a gente tinha alunos de dança, porque eles podiam puxar como matéria optativa, e essa disciplina era também da educação física. Então, assim, tinha 5 de dança e 15 de educação física. E ela falava, nossa, Jussara, como é diferente olhar para a movimentação de vocês e não sei o quê. Eu falo, nossa, como é diferente olhar para vocês. E eu acho que é aí que a gente começou a perceber, né? Então, a coisa do movimento funcional é muito diferente da coisa do movimento artístico, sensível, e até mesmo um funcional diferente. Então, por exemplo, da gama do dançarino, né? Ele tá com uma dor nas costas. Ele não vai alongar só esticando o bracinho no chão, como é um alongamento que a gente pensa para as coisas. Ele vai deitar no chão, ele vai, né? O ator também, ele tá muito nessa, né? Ele vai procurar no corpo, investigar o corpo dele, né? Nesse sentido de como é que eu chego ali onde está me incomodando, vai muito pela sensação, o que também é funcional, né? Assim, tem uma função, mas a forma de chegar naquilo é diferente. E eu vejo isso, assim, eu vejo que pelo menos eu posso falar daquele recorte daquele grupo de alunos, e de uma época que eu também acompanhei alguns alunos ali depois, né, na própria convivência no campus, muitos amigos também, eu percebo que eles experimentam pouco, escutam menos o corpo, né, assim, essa coisa do se conhecer, de se conectar, da conscientização corporal, a palavra é conscientização, assim, eu vejo que tem muita diferença nisso, e claro, isso vai para a prática como um todo, né. Então, isso está muito intrínseco na base curricular, né, na grade curricular dos 2 cursos, claro, mas também muito no fazer profissional, né, de como que isso vai chegando naquele corpo, qual é a experiência, né, é diferente você fazer uma prática uma prática de dança, ou de pilates, ou de yoga, para se fortalecer e se encontrar no corpo, ou ir para academia, ou ir para coisas que são mais do esporte, né? Então, claro que tem alguns que fogem à regra. Tiveram meninas, eu lembro, que falam, nossa, eu quero fazer mais aula de dança, é diferente o movimento das meninas, né? Elas conversavam entre elas, assim, era muito legal. Mas tem um intercâmbio aí grande, assim, tem uma troca muito grande de informações diferentes, sim. Mas eu acho que muito complementares. E aí eu brincava muito, eu falava assim, gente, como a gente precisa vir para a educação física para aprender um pouco da formalidade acadêmica, porque como eles são da área da saúde, eles têm revistas muito, muito graduadas, né? Eles têm assim, uma gama de artigos, né? Enfim, muito grandes. E como que a gente precisa aprender essa formalidade? E como que eles precisam aprender com a gente essa desconstrução ao mesmo tempo, né? Eu falava isso muito na época, assim, acho que ainda penso dessa forma. Essa troca tem muito a crescer ainda, né? Sara, ainda falando sobre corpo, né? Você falou mais cedo que o balé cabe em qualquer corpo, né? Esse exemplo agora da educação física, enfim. Uma pergunta muito pessoal, se eu quiser começar a fazer balé agora, eu consigo? O balé vai caber nesse meu corpinho rechonchudo? Como é que é isso?
Consegue, vai, e te digo que ainda pode se dar, e pode se dar muito bem. Não é esse balé, tipo, só estou fazendo aulas. Não, pode inclusive crescer, evoluir tecnicamente, sim. Eu gosto muito de um teórico que chama Klaus Viana. Ele foi um coreógrafo e bailarino brasileiro. Ele que traz essa ideia, né, pra gente. Ele fala que, ao contrário de todo mundo da época dele, ele fala que ele é de Belo Horizonte, ele é belo-horizontino, se eu não me engano, né, não é? E ele fala uma coisa que foi muito diferente para a época dele, foi muito promissor, assim. Ele fala no livro dele que o balé, todo mundo acha que o balé é uma coisa anti-anatômica, né, que vai contra as leis do corpo, enfim, ele fala que é uma das coisas mais anatômicas que ele já viu. O que acontece? Que é o que eu trabalho no balé consciente, é o que eu tento sempre primeiro ensinar para o aluno, antes dele aprender a fazer um plié. Não se compare. Né? A gente quer fazer balé, o que a gente pensa? Tem que ser flexível, tem que ter começado nova, eu tenho que ser magro, eu tenho que ser longilíneo. Gente, eu tenho 1,50 m, 1,54 m, sabe? Então, eu nunca poderia ter feito balé na minha vida, se for assim. E aí, ele fala, né, que é a técnica mais anatômica que ele já viu, porque, na verdade, o que acontece é que não é que a técnica é a vilã. A vilã o que é o vilão da coisa são esses professores que insistem em seguir uma estética. E aí, quando você começa a entender as leis que operam no seu corpo, toda a anatomia, toda a estrutura muscular, como que aquilo acontece no corpo, você consegue descobrir até onde você vai. Então, por exemplo, todos nós aqui, nós somos não é andante essa palavra que eu estou pensando, não. Mas, enfim, não somos, temos cadeirantes e temos os andantes. Nós aqui somos andantes. Então, a gente tem movimento nas pernas, a gente controla os movimentos das pernas. A partir do momento que a gente controla os movimentos das pernas, a gente tem a rotação externa do fêmur, que é o que a gente chama ali no balé de andeor, né? Que é o que toda bailarina persegue, como se fosse, assim, a melhor coisa do mundo. E aí, conseguir o andeor seria conseguir abrir as pernas, né? Girar para fora. Todos nós giramos para fora. Pode tentar aí. Você vai colocar seu pé reto, você vai conseguir girar a sua coxa. E aí, entender que o andeor é uma rotação externa é uma informação. Agora, achar que o seu andeor tem que chegar a 180 graus, como das bailarinas russas, é o que vai te causar uma lesão, é o que vai te impossibilitar de acessar. Então, quando você entende o que acontece no corpo, você vai procurar no seu corpo como fazer acontecer. E, a partir desse entendimento, você vai conseguir evoluir nessa informação, buscando métodos e estratégias para que aquilo ali ou aumente, ou amplie espaço, crie espaço articular. Às vezes é falta de flexibilidade, vai trabalhar a flexibilidade, às vezes é uma questão anatômica, você tem que aprender a trabalhar com ela. Então, na verdade, o que falta para o balé realmente ser visto dessa forma são profissionais que falem disso. Por muitos e muitos e muitos anos, a gente tem gerações de bailarinos, gerações e gerações de bailarinos que são perdidas mesmo. Eu ia até colocar aspas, mas não tem aspas. São perdidas porque estão aí lesionados, encostados, né, num cargo público de bailarino profissional, numa companhia, e aí começaram a criar as companhias 2, ou as companhias jovem, porque os mais velhos não conseguiam dançar mais, entendeu? Porque eles estavam todos machucados. Então, até as próprias companhias hoje já estão fazendo esse lugar do balé, esse balé que se reinventa, esse balé que é funcional no sentido do sensível do corpo de cada um, né, da individualidade mesmo. E aí, sim, gente, eu falo que minha missão no mundo é falar para as pessoas que elas podem fazer balé e que elas não precisam nem colocar um tchutchu, sabe? Nem colocar uma sapatilha. Eu falo com as pessoas, mas que roupa que eu ponho? Eu escuto muito isso, né? Que roupa que eu ponho? Eu não tenho meia calça, eu não comprei nada. Eu falei, põe uma roupa confortável e vem. Põe uma meia e vem, porque o balé não é, o balé que eu acredito, né? Não é isso, né? O balé é uma prática incrível, que te dá uma consciência incrível, se você quiser te escutar, se você quiser se descobrir. E se descobrir é complicado. Você pode achar coisa aí que você não goste, mas é bom, é muito potente, né? Então, é nesse sentido, sim, pode e deve fazer balé, todo mundo. Que ótimo. Jussara, o Lui, ao te apresentar, além de bailarina e outros predicados,
ele também diz que você é jurada do Carnaval de São Paulo desde 2017. Então eu te pergunto, como é ser jurado de Carnaval? E se você tem algum episódio curioso para contar para a gente que já aconteceu nesse tempo de jurada de Carnaval. Gente, eu tenho vários, porque eu sou a pessoa desastrada do mundo, parece que eu sou assim, é incrível, eu tenho vários. Gente, isso foi uma coisa tão inesperada, aconteceu da seguinte forma, até o começo disso tudo já é uma história, se vocês tiverem mais 3 horas de entrevista, a gente vai ficar aqui falando de Carnaval, mas vamos lá. Foi o seguinte, né, a gente estava em 2016, eu estava à frente do grupo de dança do NEPARC, né, que eu fui preparadora corporal, e durante um tempo eu fui a diretora do grupo, a diretora estava fora, estava em Lisboa, e a gente se inscreveu para um festival lá em Lisboa, que chama Enxero. Lindo o festival. E aí a gente contactou o pessoal, não sei o quê, aquela coisa, aí a gente já foi aprovado, não sei o quê, não, mas pode vir, a gente está resolvendo ainda, não sei o quê, pode vir. E começamos a organizar essa ida para Lisboa, tudo bem, fomos para Lisboa. Primeira vez fora do país, né, aquela maravilha, nunca tinha ido, não fui de novo ainda, irei, mas estamos lá em Lisboa, aquela coisa maravilhosa, e eu estava como professora do departamento, então, de vez em quando, eu abri o e-mail, né, e aí, abri o e-mail, e aí, não, minto, antes de eu viajar, eu lembro que eu abri o meu e-mail em casa, e aí falei com meu namorado da época assim, e ele era advogado. Acabei de receber um e-mail aqui, olha só que coisa esquisita. O e-mail tá assim, olá, Jussara, você foi, como é que é? Você foi pré-selecionada para para participar de uma festa folclórica brasileira, por favor, nos envie telefone, CPF, endereço, tudo. E aí, assinado alguém. Eu não sabia quem era esse alguém, tinha uma assinatura lá. Aí eu falei, olha que absurdo, um trote desse em pleno século XXI, por e-mail. Claro que eu não vou cair nisso, a espertalhona, né? Aí ignorei, veio a viagem foi uns 10 dias depois, veio a viagem, estava lá em Lisboa, aí tô lá mexendo nos meus e-mails, sei o quê, vi um e-mail da minha diretora, ou da minha chefe do departamento, que hoje é uma amiga sensacional. E aí ela mandou, aí viu o e-mail, não sei o que, comecei a conversar com ela, aí ela falou assim, Jussara, você respondeu o pessoal do carnaval? Aí eu falei assim, que carnaval? Ela, não, porque o pessoal do carnaval entrou em contato né, pela chefia do departamento, que hoje sou eu que sou a chefe, e aí falaram da intenção de recrutar alguns profissionais, se eu podia liberar, enfim, de currículo para eles lerem, não sei o quê. E aí, com certeza, eles leram o seu. Eu indiquei o seu, indiquei o das meninas também, não sei o que, nós somos 4 do departamento. E aí, ela indicou de todo mundo. Teve gente que negou, para você ter noção, porque não entendeu o que se tratava. Aí eu falei assim, não chegou nada para mim, vai ver que eles leram e não se interessaram. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei assim, o e-mail, aquele e-mail, já tinha assim, mais de 20 dias, eu acho, sei lá, que a gente já estava lá uns 10 dias e isso tinha acontecido antes de eu viajar. Aí eu falei, nossa, aquele e-mail, corri no meu e-mail, abri, aí falei assim, esquisito esse negócio, vou responder mais ou menos. Aí falei, olá, meu nome é Jussara, olá, estou interessada, não sei o quê, estarei em contato nesse telefone a partir do dia tal, que era o dia que eu ia embora, porque em Lisboa meu telefone não pegava, né? Aí falei, meu Deus, será que é isso? Será que é isso? Já deu 2 minutos, voltou um e-mail. Olá, Jussara, você foi pré-selecionada para o cadastro de jurados do Carnaval das escolas de samba de São Paulo, não sei o que, assinado Liga das Escolas de Samba. Eu falei, gente, isso é mentira. Isso é mentira, desencanei, falei, não é mentira. Aí falei, Eva, que era minha chefe. Falei, Eva, você recebeu lá? Eu recebi, Jussara, e aí? O que nós vamos fazer? Será que é verdade? Será que não é? Enfim. Aí o negócio foi andando, né? Aí mandaram um e-mail falando que teria uma prova, que mandariam um material para a gente estudar para fazer uma prova. Aí eu falei com ela, falei, minha filha, vamos fazer essa prova junto? Vai que é difícil. Aí quando a gente foi ler, era assim, o carnaval é uma festa popular. E a prova era, o que era o carnaval? Era realmente para saber se você estava no processo. Aí eu falei, Eva, tá rolando a prova. E aí? Tá rolando também. Fizemos a prova.
Aí marcaram a reunião presencial em São Paulo. Gente, eu sou mineira desconfiada. Você acha que eu vou zarpar daqui em São Paulo sem falar nada com ninguém? A gente assinou um termo de confidencialidade, porque não pode falar. Não podia falar, né, na época. E eu falei, o quê? Eu não vou falar para ninguém? Isso é contrabando de órgão. Vou falar. Contei para minha família. Falei, se eu sumir, eu estou em São Paulo. Foi até meu pai que brincou. Falou, você não vai não, que isso é contrabando de órgão, fica quieta aí. Aí nós rimos, claro, né? Aí eu falei, Eva, se você for, eu vou, vamos. Mas fomos, gente, desconfiados, assim. Quando a gente chegou lá, no hotel chiquérrimo em São Paulo, éramos 56 profissionais do país inteiro com a mesma ideia na cabeça. Ninguém sabia se era verdade ou se era mentira, porque ninguém era do carnaval. E a gente olhava assim, aquele monte de gente, eu falo pra caramba, né? Oi, tudo bem? Isso aqui, fomos conversando, e a gente foi vendo. Você ficou com medo? Fiquei. E todo mundo com a mesma sensação. E aí, de fato, o negócio começou. Foi uma reunião onde estavam sendo discutidas questões contratuais, apresentaram pra gente o presidente da liga, não sei o quê, uma loucura. Aí eu voltei pra Mariana e falei, gente, o negócio é verdade. Falei com minha família e falei com os amigos, né? Falei, gente, esse negócio é verdade. Meu Deus, que coisa, né? Que doideira. Mas eu falei, a gente mineiro, eu posso falar, acho que num coletivo maior, eu gosto de carnaval de rua, né? Eu nunca assisti, parei de ir pro carnaval para ver escola de samba, né? Eu sou farreira, eu vou para Ouro Preto, saio com Mariana, faço tudo. Muito carnaval em Salvador, enfim. E aí eu falei, nossa senhora, eu vou perder o carnaval para ver esse desfile de escola de samba. Ah, não, mas tá bom que eu vou estar recebendo, né? Pelo menos vou estar trabalhando. E fiquei, gente, não foi nem um desdém, assim, com intuito de desdém, mas um desconhecimento, assim, eu falei, ai, será que vai ser bom? Quase um desdém. E aí eu falei, não, quer saber? Vamos lá, vamos fazer esse negócio. Deve ser fácil, porque tem lá um manual, né? Você tem que olhar com o manual, dar a nota, pronto, acabou. Gente, quando eu lembro direitinho, meu primeiro ano, que foi 2017, o processo começou em final de 2016 para a gente trabalhar em 2017. Quando eu subi na torre, porque eu já comecei titular, né? Eu falei que eu sou abençoada, que eu já comecei titular, não deu nem para testar a suplência. Que eu subi na torre, eu era a torre do meio da avenida, de frente para a grua da Globo, assim, ó. Eu falei, gente, onde é que eu tô? E aí aquele negócio foi enchendo, eu fui caindo na real, sabe? Eu falei, meu Deus, que honra! E aí eu falei, meu Deus, aí falava com o meu amigo, falou, você tá acreditando? E o meu amigo era fera em carnaval. Ele não porque, nossa, porque tem tantos anos que a escola tal, não sei o que lá, porque a escola tal foi fundada e não sei aonde. Eu falei, meu filho, de onde você saiu? Que eu não sei nada disso. Aí, beleza, começou o desfile, aquela coisa linda, maravilhosa, muita luz, muita coisa. E eu são módulos, né? Tem o módulo dança, dentro do módulo dança tem os quesitos, e aí eu sou do quesito mestre sala e porta-bandeira, que para mim é uma honra, porque o mestre sala e a porta-bandeira, eles carregam o pavilhão da escola, que é o símbolo máximo da escola, é como se fosse pro time, é como se fosse a bandeira do time, né? O emblema do time. Então é o símbolo máximo da escola, e aí eles vem o casal e eu julgo o casal. E aí eu falei, moleza, né? Porque tem gente que julga a escola inteira. Então eu ainda peguei uma coisa que é fácil, né? Fiquei super tranquila. Falei, não, vai dar certo. É fácil, vai ser moleza, ainda vou chegar em Minas, vou curtir um carnaval, que eu pegava terça e quarta de carnaval ainda. Segunda e terça de carnaval ainda. Aí tô lá esperando o primeiro casal chegar, né? A avenida, eu tava do lado de cada avenida. Gente, na hora que o casal chegou, eu não conseguia, assim, segurar, porque a gente não pode, você não pode se envolver com o casal, você pode cumprimentar, né, por respeito, eles mostram para você o pavilhão e fazem milhões de coisas que são obrigatórias, e aí eu lembro que eles chegaram pro pavilhão, já na hora que a mulher e o cara olharam para mim e cumprimentaram, assim, ó, sabe o que é você regalar o olho para a lágrima não descer? Porque eu falei, se me virem chorando, vão achar que essa é minha escola favorita. E eu falei, nossa, gente, que loucura. E aí, daí para frente, era só tremedeira. Aí eu aprumei o corpo, né? Falei, agora dá conta disso. Fui lá, fiz todas as minhas anotações, não sei o quê, gente. Mas na hora que a escola passou, eu falei, caramba, o que é isso? Porque eu nunca tinha visto, né? E aí eu falei, meu Deus, que honra. E aí, dali para frente, eu não desdenhei, não brinquei, não fiz piada com mais nada, assim, sabe? Nem de brincadeira. Eu tenho um respeito gigantesco pelo carnaval de desfile, né? Não só de São Paulo, mas do desfile, a comunidade toda envolvida. Eu já conhecia, já sabia que era uma coisa muito significativa,
mas passou a ser algo que me tocou de fato, assim, e aí, daí para frente, foi incrível. E aí, como eu falo que eu sou muito abençoada, muito sortuda, eu até hoje não fui suplente, porque aí quem é suplente tem um camarote que fica lá no cantinho, não tem bebida alcoólica, é a primeira pergunta que todo mundo me faz, não tem bebida alcoólica, mas aí fica o camarote lá, você pode, né, dançar, curtir o carnaval, assistir, esperando para ver se você vai precisar ser chamado, né? Mas foram 4 anos, e 4 anos eu fiquei na titularidade, trabalhando em média aí 12, 14 horas por noite. Eram 3 noites, e nesse ano agora a gente trabalhou 2 noites, que a gente ficou só no desfile especial. A gente trabalhava no especial e no acesso 1. Era muito pesado mesmo. O ano passado a gente teve várias questões com com alguns jurados, passaram mal, outros tiveram síndrome do pânico, foi pesado, assim, foi uma sensação estranha, e aí eles mudaram para esse ano para ficar um pouco mais leve para a gente, aí são só 2 noites do desfile especial. A partir desse ano de 2020 foi assim. Mas é uma honra, gente, é a coisa mais linda, lindo, 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 é uma honra mesmo. Você perguntou se eu tenho algum fato curioso para contar. Entre tantos fatos, tem um que eu acho que é assim, a cereja do bolo. Passou uma escola, né? Aí fui lá, vi e tal, trabalhei, fui lá, dei a nota. E aí a gente dá a nota no rascunho, né? Claro, porque a cédula você não pode rasurar, aquela coisa toda. Aí a torre é muito alta, né? A torre que a gente fica é muito alta. E aí aquela ventania, vai chover, não vai chover. E a frente da torre é oval, né? Então ela é vidro, e aí ela tem umas janelinhas que abrem assim. E aí eu abri a última janela para o vento entrar de trás, assim, e aí a gente estava olhando, não sei por que cargas d'água, a gente abriu a da frente. Aí dei a minha nota e virei para pegar alguma coisa. Quando eu virei para pegar alguma coisa, bateu um vento. E as nossas torres ficam dentro de camarotes. Eu já fiquei dentro do camarote, de frente do camarote da Brahma, gente, trabalhando. Vocês não têm noção do que é isso, não. Aí a torre fica dentro do camarote. Então, se você olha assim para baixo, o povo tá lá bebendo, curtindo, maravilhoso lá, comendo coisas maravilhosas. E aí vem o vento e joga minha nota lá embaixo, no meio do camarote. E aí tava lá um papel escrito o nome da escola, né, que eu não vou falar, e a nota 10. Gente, e era o povo que estava torcendo para a escola, porque quando vem a escola, os torcedores daquela escola vão para a grade, né? Gente, eles pegaram esse papel, e eu assim, porque os nossos produtores, eles ficam passando são só 2, eles ficam passando ali na avenida para ver o que a gente precisa. E nessa hora, gente, não passa ninguém, né? Na hora que você precisa, eles já tinham passado. Aí eu comecei a gritar, falei, pelo amor de Deus, alguém... Aí fazia assim, ninguém me via. Eu falei, nossa, pegaram. E pegaram, agradeceram, fizeram assim, uhul, jurada, a gente te ama, não sei o quê. E eu, meu Deus, vai vazar essa nota. Aí a gente desce, aí eu desci e tentei abrir a porta da torre, mas a torre fica trancada com o segurança na porta. Cadê que o segurança estava na porta, gente? Eu não sei se ele tinha ido no banheiro, eu não sei o que ele estava fazendo. Eu esmurrava a porta, aquelas portas de metal, fazia um barulhão e a música lá solta, ninguém me ouvindo. Aí eu sei que meu amigo conseguiu achar a produtora veio correndo e me devolveu minha nota. E eu falei, pronto, e agora? O que vai acontecer? Mas não aconteceu nada, era um papel, não era cédula, né? Era um papel de rascunho. E depois eu fui saber que também caiu a nota de um outro jurado. E, enfim, existem coisas ali que a gente não sabe que acontecem. Mas é um processo, eu até brinco, né? Que se alguém falar comigo assim hoje, você acredita que o carnaval é idôneo? Se eu não estivesse dentro do processo todo, eu ia falar, claro que não, nesse país quase nada é idôneo, né? A gente tem... Mas o Carnaval de São Paulo fez história mesmo, e todos os profissionais que estão trabalhando lá hoje não são do ramo e é idôneo. De fato é, apesar de ser bem difícil acreditar nisso. Você também trabalha com terapias holísticas, né? Dentre elas, a biomagnetismo. Gostaria de saber como é que funciona e como é que pode ajudar na saúde e no bem-estar das pessoas. Pois é, o biomagnetismo também foi uma coisa que apareceu para mim, assim, enquanto eu estava lá em Viçosa, como professora. A Eva, que é essa minha amiga, que era diretora do departamento, ela é da educação somática, ela já pratica as terapias holísticas há muito tempo, e tem pesquisas nessa área,
E aí ela estava trazendo uma formação de biomagnetismo para a Viçosa. Aí eu peguei o panfletinho e vi. Na verdade, o biomagnetismo ele chama biomagnetismo médico, porque ele realmente é uma terapia que trabalha com questões de saúde, né? Especificamente de saúde, bem-estar e tudo mais. Mas eu lembro que eu li aquilo e a minha primeira ideia foi, nossa, isso deve ter alguma aplicação, né? Para dor muscular, para tendinites, enfim. Fui mais para esse lado anatômico, assim, do que são de lesões de bailarinos, enfim. E aí fiquei curiosa, falei, vou fazer, né? Vou fazer para ver como é que é. Conversei com a Eva, a gente inclusive criou uma amizade nessa época, muito nessa época. E aí me inscrevi no curso. E aí quando o curso começou, aí o professor foi explicando, né? E aí é que entra a paixão pela física, né? Eu falo que a paixão pela física vira e mexe e volta. O biomagnetismo, ele atua através de ímãs, ele atua equilibrando o pH corporal, né? Então, a gente tem o pH ácido, o pH básico e o pH neutro. Quando a gente tenta, né, o ideal seria a gente estar sempre ali perto do pH neutro de cada região do corpo. Então, por exemplo, o pH ideal para o seu baço não é o seu pH ideal para o seu estômago, porque o seu estômago é muito mais ácido, né? Então, não é que o pH total seja um só, mas existe o pH global, que é o pH sanguíneo, enfim. E aí tem diferentes pHs, que são as cargas, né, que a gente tem no corpo, positivas e negativas. E aí o biomagnetismo, ele atua no pH através de campos magnéticos dos ímãs. O ímã, eu até tenho aqui em algum lugar. O ímã, ele é um ímã grande, assim, mais ou menos do tamanho de uma moeda de 50 centavos, assim, 25 centavos. Ele é bem, bem grande. E ele tem um alcance, o campo magnético dele tem um alcance aproximadamente, assim, de 20 centímetros, pela potência dele. E aí, como todo ímã, ele tem um lado positivo e um lado negativo. O biomagnetismo, ele acontece com a pessoa deitada. A gente faz um rastreio, a gente chama de rastreio, que inclusive, parece muito com uma benzeção. É muito popular, assim, né? Principalmente aqui no interior mineiro, só que como era feito muito com criança, que levantava, não sei se vocês já viram isso, que levantava a criança pelo pé para medir se estava do mesmo tamanho, os calcanhares, aí quando estava desigual, falava que estava com a espinhela caída, sei lá, enfim, aí ia lá, benzia, até ver se o calcanhar juntava de novo, se as pernas estavam do mesmo tamanho. O biomagnetismo tem esse princípio, que na verdade é um rastreio, eu esqueci o nome do rastreio agora, gente, mas é um rastreio que vai medindo os desequilíbrios, né, de cargas corporais. E aí sempre é a perna direita que vai responder. Isso vai acontecendo por uma descarga muscular. A pessoa não sente nada, né? Mas isso vai acontecendo por uma resposta muscular. Se a perna direita ela encurta, é porque aquele ponto ele está muito ácido. Se a perna direita prolonga, é porque aquele ponto ele está muito básico. E ninguém acredita quando eu conto isso, é muito engraçado. Então, eu contei isso lá em casa, não sei o que, eu fui fazer. E aí, a gente fazendo, eu falava, vem cá pra você ver, pai, fazendo da minha mãe, não sei o que. Dá diferença mesmo, de 1 centímetro, meio centímetro, visível. Então, a pessoa faz a terapia deitada, vestida, calçada, e a gente vai fazendo esse rastreio e anotando os pontos, né? A gente vai... são pares biomagnéticos, que essa terapia ela é mexicana. Quem elaborou essa metodologia foi um médico chamado Dr. Góes, e ele encontrou os pares que são ressonantes. Então, quando uma bactéria, um vírus ou um parasita acomete o organismo, ela se aloja em um ponto. Por ressonância, um outro ponto do corpo também sofre esse desequilíbrio. Então, os pontos, eles são ressonantes. Às vezes, a maioria deles são impares, mas pode ser 1 e mais 3, 1 e mais 2. E ele foi fazendo pesquisas e descobrindo esses pares. E aí, a terapia consiste nisso. A gente faz esse rastreio, anota os pares, e a gente vai colocando os ímãs nesses pontos e vai deixando um determinado tempo. A gente fala que é o corpo que pede, né? Porque é o corpo que vai dizendo o que vai acontecer. Se aquele ponto é básico, se aquele ponto é ácido, se está certo o ponto, se não está. E é uma inteligência realmente para além da nossa credibilidade aí, né? É quântico mesmo, é uma coisa muito, muito atômica, assim. É uma reação que vai acontecendo de pH, de troca de cargas, que vai resultar numa descarga muscular, assim, né? Numa resposta muscular. E aí, depois do rastreio,
Aí varia muito de cada pessoa. A gente faz primeiro uma anamnese, conversa com a pessoa, por que ela está ali, quais são os interesses, né, por que ela procurou. E aí tem vários tipos de rastreio. A gente faz o rastreio primeiro, que a gente chama de rastreio físico, né? Como se fosse um rastreio físico, que é um rastreio de desbloqueio. Ele vai pegar os principais, como se abrisse, como se pudesse tirar os principais primeiro para a gente ver os mais profundos. Aí tem o segundo rastreio físico, que às vezes o corpo nem pede, e tem o rastreio emocional. Tem rastreios específicos para questões de drogadição, alcoolismo, o próprio rastreio emocional vai já direcionado de acordo com o que a pessoa fala. Então, muitas pessoas com ansiedade, com depressão, enfim, tem muitos relatos muito lindos, assim, do biomagnetismo. Ele é realmente muito amplo, porque ele mexe no corpo como um todo, né? Então, a gente não vai pelo que a pessoa identifica de acometimento ou de questão. O corpo é que vai dizer o que ela precisa, né? Porque a gente vai vasculhando os pares ali e vai encontrando onde que precisa ser mexido. É nesse sentido que o bio trabalha. E aí, depois que você passa pela sessão, seu corpo fica, em até 3 dias, né, 72 horas, ele fica lidando com aquele pH alterado, que foi colocado mais próximo do ideal, né? A gente faz um equilíbrio e o pH chega mais próximo do ideal. E aí, dentro de 72 horas, esse corpo vai fazendo essa autonegociação, e, na verdade, quem se cura, quem se regenera, quem provoca essa questão de autorregeneração é o próprio corpo. Então, às vezes a pessoa pode ter um desconforto, uma dorzinha de cabeça, ou muito sono. Eu tive muito sono quando eu fiz. Eu lembro que eu fiz muito xixi, eu bebia pouquíssima água. Então, a forma que o corpo põe para fora, aí a própria reorganização com o pH, né? O corpo vai descobrir meios de botar aquilo ali para fora. Enfim, pode ser de várias formas, enfim. E às vezes a pessoa pode, inclusive, não sentir nada, né? Então, e é isso, assim, o bio acontece dessa forma, e aí a cada sessão que a pessoa vai retornando, esses pontos tendem a diminuir, e você vai, de fato, encontrando mais questões específicas para serem trabalhadas. Uma sessão completa, assim, um tratamento completo, ele vai, maioria das vezes, até 6 sessões. Eu já fiz tratamentos completos de 2 sessões, pessoas que na segunda sessão o corpo já não precisava de mais, né? A gente pergunta lá se precisa, é muito lindo, assim, é muito bacana. É uma inteligência do corpo muito, muito pouco dita, né? Mas as pessoas falam que é a medicina do futuro. Que o biomagnetismo é uma medicina do futuro, né? Porque você lida com o próprio corpo com o que ele tem, não tem uma invasão, não tem nada que vem de fora, né? Sara, se a gente tivesse mais tempo, ficaríamos aqui discutindo sobre biomagnetismo até encontrar a cura da Covid. Mas como é impossível, a gente vai ter que encerrar por agora, mas não sem antes te dar um espaço para que você possa se pronunciar aí, enfim, fica à vontade. Na verdade, eu só tenho a agradecer. Tem biomagnetista pesquisando o Covid. Quem sabe a gente não acha o primeiro antes da vacina. Mas queria só agradecer mesmo o espaço, a possibilidade de falar da dança, né? Eu amo falar disso, então é um presente para mim poder estar aqui com vocês. Parabenizar pelo trabalho, né? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho incrível aí, junto à Agência Primares, e de forma independente aí, cada um de vocês. São perguntas muito, muito interessantes, né? Que poucas vezes a gente tem a chance de poder falar e ser questionado. Eu acho que são perguntas importantíssimas, são perguntas inteligentes, né? Principalmente. Parabéns pelo trabalho. E é isso. Estamos aqui para o que precisarem. Vamos seguindo aí nessa pandemia, torcendo para que os ventos melhorem, né? Obrigada mesmo. Então, essa foi mais uma edição da Entrevista Primaz, né? Aproveitamos para agradecer novamente a Jussara Braga, que esteve aqui conosco, e agradecer também pela sua audiência, né? E convidá-los para continuar acompanhando o nosso trabalho, o nosso site, e a visitar também a nossa página do Apoia-se e analisar a possibilidade de nos ajudar a financiar o trabalho que a gente vem desenvolvendo. Então, um grande abraço a todos e até a próxima semana.